Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Essa daqui é uma questão sobre termoquímica, falando um pouco sobre a lei de Hess, um exercício da FGV. Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução de poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é o monóxido de carbono reagindo com o gás oxigênio para produzir dióxido de carbono. Dado que as entalpias das reações abaixo são carbono grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono, tem a variação de entalpia de menos 26,4 quilocalorias, e carbono grafite mais oxigênio formando dióxido de carbono, tem um ΔH de menos 94,1 quilocalorias. Pode-se afirmar que a reação inicial ela é exo ou endotérmica e qual que é o calor liberado. Então, aqui, nós temos uma reação, que é a reação que a gente quer descobrir o ΔH dela. E para descobrir o ΔH dela, o exercício passou para a gente duas reações. Ele passou essa reação aqui, que eu vou estar chamando ela de reação 1, e passou essa segunda reação, vou até colocar em outra cor aqui, ó, que a gente vai chamar de reação 2. Com a lei de Hess, nós podemos comparar essas duas equações aqui, podemos montar essas duas equações de alguma forma que a gente consiga formar a primeira equação. Como assim? Observe a primeira reação. Você vai notar que nela, você tem aqui monóxido de carbono, a primeira na verdade é padrão, né? Você tem monóxido de carbono nos reagentes. Na equação 1, você tem monóxido de carbono também, só que ele está do lado dos produtos da reação. Só que se a gente inverter essa reação 1, eu consigo colocar ele do lado dos reagentes. Invertendo o reagente e o produto, ele vai ficar do lado dos reagentes igual esse monóxido que tem aqui. Então, a primeira equação química aqui, ó, eu estou percebendo que eu teria que ter ela invertida para que eu conseguisse esse monóxido nos reagentes igual eu tenho na reação que eu quero criar. Na segunda reação, a gente tem o dióxido de carbono, CO2, aparecendo aqui do lado dos produtos, igual o que eu tenho aqui nessa reação, na mesma quantidade, igualzinho. Então, não precisaria fazer nada com a equação 2. Ah, professor, tem oxigênio também, ó. Tem oxigênio aqui no reagente e tem oxigênio aqui no reagente. É só que o oxigênio ele também aparece aqui. Então, como ele está nas duas reações, na 1 e na 2, eu não vou me focar nele. Eu vou focar nas substâncias que aparecem apenas em uma delas, uma dessas reações, ou na 1 ou na 2, e que aparece também na reação que eu quero montar. Então, observe. A primeira coisa que eu notei aqui foi, eu tenho monóxido de carbono nessa minha reação que eu quero descobrir o ΔH dela. E ele está do lado dos reagentes. Monóxido de carbono eu não tenho na reação 2, mas eu tenho na reação 1 do lado dos produtos. Então, por isso, eu vou inverter a reação 1 e vou colocar ele do lado dos reagentes. Depois, eu vou colocar a setinha, ó, e os reagentes vão ser produtos agora. Carbono grafite mais o O2, eles vão ser produtos dessa reação. Na mesma quantidade estequiométrica que nós tínhamos, tá? 1 mol de monóxido, 1 mol de carbono e meio mol de O2. São essas quantidades que a gente vai estar trabalhando aqui. Deixa eu só mexer nisso aqui. Pronto. Agora, a equação 2, a equação 1 eu inverti, certo? Quando você inverte a equação, o ΔH dela, que era negativo, fica agora positivo. Ele vai ser de mais 26,4 quilocalorias. Tá? Então, é isso que acontece quando eu inverto a reação. O ΔH é invertido o seu sinal. Na equação 2, eu tinha percebido que eu tinha dióxido de carbono nos produtos igual na equação que eu quero montar. Na mesma quantidade, ó, 1 mol aqui, 1 mol aqui, então eu só vou copiar essa equação. A equação 2 vai ser copiada certinho, ó. C mais O2 produzindo CO2. E o ΔH dela, eu não vou fazer nada com ele, só vou copiar. Menos 94,1 kcal.
Agora, eu vou somar as duas equações e você vai perceber que a gente vai acabar montando aquela equação padrão, a equação que eu estava tentando formar. Porque eu tenho aqui meio mol de oxigênio do lado dos produtos e 1 mol do lado dos reagentes. Eles vão se cortar e vai sobrar meio mol do oxigênio do lado dos reagentes. Eu tenho 1 mol de carbono do lado dos reagentes aqui na equação 2 e 1 mol de carbono do lado dos produtos. O que me sobrou? Me sobrou 1 mol de monóxido de carbono mais meio mol de oxigênio produzindo CO2, que é justamente a equação padrão aqui, ó, que a gente tem. Tá? Então, a gente conseguiu montar aquela equação por meio das outras duas equações. Tá, mas o exercício quer saber o ΔH dessa reação, não quer? Sim, o ΔH dela ele vai ser igual à soma do ΔH das outras duas reações. Vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, ele vai ser o ΔH1 mais o ΔH2. Então, nesse caso aqui, que eu tenho um valor negativo, vai ser uma subtração, né? Eu tenho menos 94,1 mais o 26,4. Aqui a gente tem que fazer uma continha de menos. Vai ficar emprestado aqui, vai virar 11, né? Então, 11 e aqui fica 3. 11 menos 4, a gente chega em 7. Depois, 3 menos 6 não dá, pede emprestado. A gente vai ter 13 menos o 6, que vai ser 7 também. Baixa a vírgula aqui. Aqui fica 8 menos 2, que vai dar 6. E como o maior valor era negativo, mantém o negativo aqui, né? Então, nós temos o nosso ΔH sendo igual a menos 67,2 kcal. Esse menos que aparece aqui, ele significa que a reação ela libera calor. Libera calor. Ou seja, é uma reação que nós chamamos de exotérmica. Nós poderíamos falar, ó, ela é uma reação exotérmica que libera 67,2 kcal. Quando tem esse menos, ele está indicando para onde que o calor está indo. No caso, de dentro para fora do sistema, ele está sendo liberado. 67,2 nós temos aqui ó, na E e na C, mas aqui fala ó, exotérmica e libera 67. Uai, deu 0,7? Ah, é verdade, eu copiei errado aqui. Ó. Tinha calculado 67,7 e copiei aqui 67,2. Então tá certo ali a alternativa. Ó. A letra C falou que é exotérmica. Exotérmica significa que seria menos 67,7, porque esse calor é liberado. Tá? Mas ele falou libera, então não precisa pôr negativo aqui não. A letra C seria a alternativa correta. O erro dessas duas aqui, ó, falar em endotérmica, o valor até estava certo, né? Mas não absorve, libera esse calor. Aqui está certo, exotérmica, só errou o que aqui ele chamou de exotérmica e falou que absorve, mas exotérmica libera calor. E aqui errou a quantidade de calor liberado, tá bom? Então, letra C seria o gabarito para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Precisando de aulas particulares de Química, você pode entrar em contato comigo pelo número que fica na descrição do vídeo também.